presidente nacional do PSD. A gente conversava sobre a situação econômica do Brasil, onde tudo aumenta, inclusive o desemprego, a fome, o dólar, e a nossa moeda derrete no bolso do brasileiro, cada vez mais o poder de compra é destruído. Bom, se havia preocupação com o cenário político da gente chegar democraticamente às eleições, com os arroubos do presidente da República, que falava cada dia uma coisa, depois assinou uma carta, continua falando, mas menos. Não é? Agora a preocupação é saber da estabilidade econômica, porque eu não sei o que vai ser de um país que está enfrentando um problema seríssimo. O cara não tem dinheiro para comprar comida, o cara não tem dinheiro para botar combustível no carro, o cara não tem dinheiro para botar combustível no caminhão, o cara não tem casa para morar, pagar aluguel. Foi proibido o despejo, tá tudo bem, eu falei isso lá atrás. Até muita gente que tem casa alugada ficou contra mim. Olha, você não podia ter falado isso. Eu falei, mas é uma questão óbvia, né? Questão natural. O cara vai ser despejado, não tem condição de pagar o aluguel. Você tem certeza, eu tenho certeza que se o cara tivesse condição de pagar aluguel, tirando alguns picaretas, mas o cara que tem condição de pagar aluguel, ele vai lá e paga. O pobre paga a conta. Quem paga a conta é pobre. Eu acho injusto esse negócio do Serasa, o cara sabe, para dizer que o cidadão brasileiro está com o nome sujo. Pô, tem um monte de político com nome sujo, tinha alguns que estavam na cadeia, que foram reabilitados para poder participar de eleição, você entendeu? E já não estão mais com o nome sujo, e o cidadão honesto, trabalhador, que não paga uma continha de R$5, fica com o nome sujo. Isso aí é um absurdo, também devia acabar com esse Serasa durante a pandemia, durante essa crise econômica. É injusto reabilitar, por exemplo, o Gedel, é um monte de vagabundo aí que eu não vou ficar falando aqui, porque depois vão dizer que eu estou fazendo campanha, Palocci e tal, eu vou parar por aí. Mas os vagabundos todos você sabe que são reabilitados aí. E aí o cidadão deve R$5 e fica com o nome sujo. A preocupação principal é essa, presidente, se nós teremos estabilidade econômica para chegarmos democraticamente às eleições. O senhor é a favor de manter o Paulo Guedes lá, de mudar o Paulo Guedes? Politicamente, o senhor que é um grande articulista político, entende muito mais isso do que eu e pode falar sobre essa situação que é ameaçadora mesmo. Se a gente cair numa crise econômica brutal, eu não sei onde a gente vai parar. Você pega, o sujeito com fome faz barbaridades para levar comida para casa. Pois não, presidente, bom dia. Oi, bom dia, Datena. A sua preocupação, mais do que preocupação, a sua indignação, ela é mais do que adequada e é semelhante à minha. Eu sou insuspeito porque já há mais de um ano eu tenho dito, não dá mais para nós acreditarmos nesse governo. O país está fora de controle. Não é apenas na questão econômica, Datena. A questão econômica é a mais grave. Afinal de contas, nós já tínhamos esquecido o que é inflação. E é realmente muito preocupante. A cada semana você vai comprar um alimento, você vai abastecer o seu carro e nós temos uma situação diferente, os preços se elevando. Então, o que eu quero registrar para você que eu não me surpreende, infelizmente. Nós temos sim que preparar uma alternativa para o país. Esse governo não tem gestão, não tem comando. Eu nunca vi, há mais de 30 anos eu frequento Brasília, eu acompanho a vida pública e é semanal, reuniões de ministros, detalhamento de metas, apresentação para a opinião pública, para os meios de comunicação, de objetivos de gestão. Esse governo, ele vai no fazejamento, ele não tem planejamento. E isso é muito ruim. Você citou aí agora diversos setores à beira do caos, os caminhoneiros, não é? O consumidor, num país da terra que nós temos 15 milhões de empregados, isso significa que nós temos 60 milhões de pessoas que são afetadas pelo desemprego, porque cada desempregado tem os filhos, tem a esposa, às vezes tem os pais, às vezes tem o sogro. Nós temos quase 1/3 do país vivendo numa situação de desemprego. Então, é algo surreal. Nós não tivemos isso em nenhum momento da história do país, não é? 60 milhões de pessoas numa situação quase de desespero.
O governo não tem propostas, ele manda os projetos sem grandes debates, sem grandes estudos para o Congresso, para que o Congresso faça o que quiser. Não estou aqui criticando o Congresso, mas essa parte do governo que deveria ser feita em relação a qualquer projeto não tem sido feita, e eu espero que o tempo passe rápido, porque nós precisamos do mais rápido possível virar essa página desse governo e ter uma alternativa para o país. Olha, eu abri o site UOL hoje e não me surpreendeu, porque eu comentei ontem. Eu jamais incitei greve ou participei de greve, nunca gostei disso. Nunca gostei. Jamais. Principalmente quando a greve atinge o direito do outro. O seu direito vai até o limite do outro. Quando você para, por exemplo, transporte coletivo, mesmo que com razão, ganhando mal e precisando reivindicar, você está atingindo o outro que tem que trabalhar a pé, porque não tem carro. Aí você para ônibus, para trem, você ferra o outro cara. E você atrai sobre a sua forma de reivindicar, que é correta, você precisa ganhar mais, você está sendo injustamente pago, a ira do povão que está desesperado, precisa trabalhar. Mas, exatamente por isso, não precisa ser Bidu e nem ser o Paulo Guedes. O Bolsonaro diz que entende muito pouco de economia ou nada de economia. Primeiro é por isso que ele mantém o Paulo Guedes lá. Mas eu desconfio que o Paulo Guedes entenda menos ainda que o Bolsonaro de economia. Porque ele pode entender de Keynes, mas ele não aplica a social-democracia quando o povo está ferrado. E a social-democracia significa o quê? O capital ajudando quem está ferrado, que é o povo. Esse é o detalhe. Isso ele não aplica em nenhum momento. E nem instiga o Congresso a aplicar medidas que ajudem o povo. Agora está desesperado, está correndo atrás, não é? Mas só aplicou medidas que só complicaram o governo do Bolsonaro e só ferraram mais o povo, provocando desemprego, aumento de tudo e coisas que tais. Não adianta jogar em cima de governadores a cobrança do ICMS, porque o Flávio Dino disse aqui que isso é questão constitucional. O Congresso tem que aprovar uma mudança na Constituição para que os governadores possam mexer no ICMS. Porque senão eles cometem crime. Você vai cometer um crime constitucional. São erros e erros atrás desse governo. Agora, a pergunta capital é uma só. Há tempo da gente recuperar essa situação econômica do Brasil para chegarmos às eleições de uma maneira tranquila? Porque eu disse ontem, o caminhoneiro que vai ver hoje o aumento do óleo diesel, esse cara, o autônomo já está desaparecendo, se não desapareceu. O outro vai pensar que pode ser mandado embora pelas grandes empresas de transporte. O que pode resultar isso? Greve de caminhoneiro. Era a única coisa que faltava e já foi praticamente colocada aí na capa de Folha de São Paulo, de UOL, que eu estava lendo que os caminhoneiros podem entrar em greve. Só faltava isso para o país e para o caos de uma forma definitiva. Faltava mais nada. Porque pode ter um monte de coisa que não derruba governo. Mas se caminhoneiro parar de uma hora para outra, o Bolsonaro tem que estar preocupado pra caramba, mas muito preocupado, porque ou volta esse preço do combustível a um patamar pelo menos justo, dá menos dinheiro para parlamentar, para ele ficar lá no governo, ao invés de dar 30 bi para parlamentar do Centrão, o Paulo Guedes devia ter falado, não dá 30 bi, nós vamos precisar de 10 para ajudar o povo. Aí não precisa criar imposto sobre operação financeira. Tira o presidente da Petrobras, que dolarizava o preço do combustível, sob esse argumento, dizendo que brigou até com o Paulo Guedes para tirar, e põe outro cara que está usando a dolarização para aumentar combustível. Se tiver uma greve de caminhoneiro, nós estamos ferrados. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, você perguntou o que eu acho do país no final do ano que vem. Infelizmente, eu não tenho muita esperança, não. Eu tenho quase certeza, ou praticamente convicção total, de que o país, no final do ano que vem, portanto, ao final do mandato do atual presidente, vai estar muito pior. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu lamento muito, mas é uma constatação, a experiência, as informações que tenho. Em relação à greve dos caminhoneiros, eu sou muito cuidadoso, porque eu compartilho com a sua preocupação, com a sua indignação em relação à falta de controle do governo
O governo tem que ter uma mão forte em relação a alguns setores, ele precisa criar receitas, ele precisa cortar despesas, não é? Precisa fazer uma reforma administrativa, cortando salário, cortando cargos, não é? E enxugando para sobrar recursos, não é? Não precisa aumentar tributos. Ele fez uma proposta de imposto, a PEC aí do imposto de renda, que procura arrecadar mais. Nós não precisamos arrecadar mais, nós precisamos gastar menos, para saber onde gasta. Então, nós estamos na contramão. O ministro Paulo Guedes, toda a equipe econômica, os demais ministros, o governo como um todo, eles estão com a ferramenta errada. Eles estão usando a ferramenta de arrecadar mais. Uma pergunta técnica. Me permita ajudá-lo a completar o seu raciocínio. Por que reforma tributária antes de reforma administrativa? Por que você não enxuga esse monstro que é o governo e você propõe reforma tributária? Mais mordida de leão em cima de empresário que vai se levar a mordida, contratar menos e não vai reaquecer a economia. Por que não a reforma administrativa para enxugar um governo que gasta demais antes da reforma tributária? É o empresário que está carregando o Brasil nas costas, da construção civil, do agronegócio, a indústria, o comércio, e justamente esse empresário que o governo quer penalizar, aumentando os tributos em cima dele. Não, está na contramão. Você tem toda a razão. Eu tenho experiência, eu já fui responsável pelo terceiro orçamento do país na época, que era a Prefeitura de São Paulo. Eu iniciei as nossas reformas cortando gastos. Não teve aumento de tributos e sobrou muito recurso para muito investimento. Tanto é que a população aprovou a minha gestão, eu fui reeleito prefeito de São Paulo. Se o presidente Bolsonaro tivesse feito a lição de casa, tivesse já nesses quase 3 anos de governo, que já está acabando, feito uma reforma administrativa, ia sobrar recursos para tudo. Infelizmente ele está na contramão, está com medo de mexer nos feudos, não é? E com isso ele tem a alternativa única de aumentar a arrecadação e vai quebrar a cara. Vai perder o respeito da classe produtiva e vai ter dificuldade de arrecadar mais recursos, porque as pessoas vão quebrar em vez de trabalhar mais. Está mais do que na cara que ele está na mão do Paulo Guedes, ele é refém do Paulo Guedes, que até outro dia era o queridinho do mercado, mas começou com pregar o calote dos precatórios. Isso aí desestimula investimentos externos e investimentos internos. Significa aumentar o risco Brasil. E mais outras cocitas mais, como o IOF. Não vou economizar 2 bi. Era só o Bolsonaro ter dado menos dinheiro para os parlamentares do Centrão. E economizava 2 bi. E não precisaria de imposto sobre a operação financeira, que vai ferrar o povo, de novo. Não é? O senhor acredita que existe ainda uma chance do Bolsonaro se livrar do Paulo Guedes ou não? O senhor acha que ele vai morrer abraçado com o Paulo Guedes? Datena, independente de Paulo Guedes ou não, é evidente que o Paulo Guedes tem errado muito, qualquer que seja o ministro, o presidente tem que chamar o ministro, ou os ministros falar, eu quero que em 10 dias vocês tragam uma proposta de corte de 80 bilhões. Eu preciso de 80 bilhões para melhorar o auxílio emergencial, para melhorar o SUS, porque afinal de contas o SUS mostrou a sua importância, e eu não quero aumentar a carga tributária. Então vocês se virem, daqui 10 dias venham com essa proposta. É isso que ele tinha que fazer, e até agora ele não fez. É possível isso? Lógico que é possível, Datena. Administrar prioridades. Você faz isso na sua casa, você chega com a sua esposa, fala, olha, a partir do mês que vem nós vamos comprar isso, e para comprar isso, como meu salário não vai aumentar, aonde nós vamos cortar? Ou nós vamos andar menos de carro, vamos menos de restaurante, vamos diminuir a conta do supermercado, não vamos comprar roupa para os netos ou para os filhos, cortar, não é? Isso é em relação a qualquer orçamento. O nosso orçamento na família, o orçamento de uma prefeitura, de qualquer governo do estado e também do governo federal. Bom, alianças políticas. O senhor estava praticamente fechado com o Alckmin e com o Márcio França, que seria uma chapa fortíssima para o governo de São Paulo. Aí surge um partido gigante, que vai resultar da fusão do PSL e do DEM, e o PSL e o DEM, que eu não sei como é que vai chamar o partido, não sei mesmo, soubesse falava, porque eu não sou cofre, mas esse partidão, né, que vai ser o maior partido do Brasil, com muito dinheiro
e tempo de televisão, esse partido vai querer tirar do senhor, já fez proposta para o Alckmin e para o Márcio França de aliança. Isso foi publicado em tudo quanto é lugar. Não foi porque eu tive reunião com o Márcio e com o Alckmin que eu estou dizendo aqui, já foi publicado em tudo quanto é lugar. Aliás, o Alckmin e o França sabiam disso antes de que eu soubesse. O partido não tinha me informado antes de falar nem com o Alckmin nem com o Márcio França. Então, se tem alguém traído aí, sou eu. Se bem que em político é outra espécie. Não dá para você falar de traição em político, porque político é outra espécie, como dizia o Boechat. Mas dentro desse sentido, o senhor ainda acha que pode fechar com o Alckmin, que vai sair do PSDB, só está esperando a convenção, e com o Márcio França, uma chapa muito forte para a eleição do governador de São Paulo? Olha, Datena, o articulador, quando ele é considerado um bom articulador, é por uma única razão. É porque ele sempre fala a verdade. Quando uma pessoa sempre fala a verdade, todos acreditam. Quando todos acreditam, é muito mais fácil você liderar um partido, uma empresa, um projeto. Nesse processo sucessório para as eleições de 2022, eu tenho sido muito claro. Quando eu falo tenho sido, é também o meu partido, e quando eu falo como presidente do partido, é porque eu sei que o partido me acompanha, as pessoas do partido confiam em mim, eu consulto, eu dou retorno. Se a pessoa diverge, eu procuro conversar para ver se faz sentido a divergência, se fizer sentido eu recuo. E nessa eleição, eu tenho dito sempre que o partido, a dimensão que tem o PSD, hoje um grande partido no país, ele precisa ter um candidato a presidente da República. E nós fizemos uma opção por uma candidatura a presidente do senador Rodrigo Pacheco. As pessoas falam, não tem chance. Eu não sei, eu acho que tem. Mas mesmo que não tenha, você tem segundo turno. Eu acho que ele tem. Ele é jovem, bem preparado, honesto. Em relação à presidência da República, é essa a nossa aposta. Aonde o Rodrigo Pacheco estiver, vai ter o nosso apoio, porque ele efetivamente, desses candidatos que têm experiência, isso é a decisão que a gente tomou um ano atrás, era o que melhor se apresentava. Depois, em relação a governador, eu também acho que o Estado de São Paulo, você citou aí a questão do ICMS, preço da gasolina, a postura do governo um pouco arrogante, muito exibicionista, não é o meu estilo nem do PSD. Nós fizemos uma opção, já há mais de um ano atrás, sem o candidato a governador, o Geraldo Alckmin, de dar o nosso apoio para governador. Em relação ao Senado, e eu aí peço licença para você, para te citar, Datena, eu conversando com você há uns meses atrás, eu falei para você que eu considero você o comunicador mais respeitado do país, o mais popular, o que tem mais credibilidade, pessoa que todos respeitam, alguns até temem por sua ousadia, sua valentia, você não tem rabo preso com ninguém. Eu convivi com você numa situação difícil, porque o cargo de prefeito de São Paulo é um cargo muito difícil. Eu fui um ano vice-prefeito, onde quase que eu compartilhava a gestão com o prefeito Serra na época, depois 7 anos prefeito. E sempre você foi muito, e até hoje, uma pessoa muito eficiente na cobertura dos problemas da cidade de São Paulo. E era paulada muitas vezes. E você tinha razão muitas vezes, quando não tinha passado a mão no telefone, a gente conversava, às vezes eu apanhava, às vezes eu divergia. Faz parte do jogo, mas essa é a sua imagem. Então, que você, se um dia abraçar a vida pública, que eu teria a maior satisfação, o maior entusiasmo para apoiá-lo. E naquele momento, quando conversamos, eu já tinha um compromisso com o governo do Estado e com a presidência. E falei para você, e mantenho até hoje. É evidente que tem um prazo. O partido precisa ter seus projetos, né? Precisa definir o andar da carruagem. Mas eu disse para você, Datena, como nós temos um projeto para presidente para governador, veja, se você achar que quer contribuir com o nosso país, como senador por São Paulo, fazendo no Congresso Nacional o que você faz aqui com tanta competência através da rádio, da televisão, conte com o nosso apoio. Isso eu faço. Então, para quem me pergunta, eu falo, o PSD em São Paulo, ele tem compromisso com o Geraldo Alckmin,
que é candidato, o Datena, que vai precisar resolver se é candidato ou não a senador, que tem um prazo evidente, a gente não pode ficar segurando os nossos deputados, né, porque eles querem saber qual é a chapa, mas o Datena para senador e com o Rodrigo Pacheco para presidente da República. Essa é a nossa posição, com muita clareza. Se existem pessoas que, infelizmente, vão para lá, vão para cá, eu não faço leilão. Eu chegar para o governador Geraldo Alckmin agora e falar, olha, se você não vier, eu não te apoio, eu não vou fazer isso. Porque daí eu acho que é uma chantagem. Se eu estou dizendo que eu acho que ele é o melhor para São Paulo, por que eu vou mudar minha opinião? Eu vou ficar muito feliz se ele sair do PSDB e se vier para o PSD. A mesma coisa com o Rodrigo Pacheco, eu vou apoiá-lo. Eu acho que para o país ele é o melhor, ele está atualizado, é chefe de um poder. E você, Datena, dispensa aqui, todos que estão nos assistindo te conhecem, eu não vou precisar ficar te elogiando aqui, até porque as pessoas que estão assistindo é porque te respeitam como eu, que acho que na imensa maioria gostaria muito de ver você ocupando um cargo público, para você fazer, de fato, exercer um comando com tudo aquilo que você representa nas suas ideias aqui nos meios de comunicação. Muito honrado com o convite, mas pelo que eu entendi, o senhor, por um projeto de governo, e não concordando com o governo que aí está, e sendo mais próximo do Alckmin, que acha que é o melhor, e do França, que também é um grande candidato, é um bom político, o senhor pode apoiá-los como apoiaria o Rodrigo Pacheco se ele tivesse em outro partido, como candidato a presidente. Se ele tiver num partido que vai surgir aí no PSL com o DEM, se o Alckmin for para esse partido, o senhor continuaria apoiando essas pessoas porque confia nas pessoas e num projeto para um país melhor, né? Não seria, o senhor teria que ser frio como articulista, mas ao mesmo tempo coerente com aquilo que disse, não é porque o cara está em outro partido que você não vai apoiá-lo. Foi isso que eu entendi? Exatamente. Torço para que ambos estejam no PSD, como torço para caso você seja candidato que seja pelo PSD, mas para as pessoas me respeitarem, eu não posso ficar mudando de opinião como eu mudo de camisa, não é? Você sabe que nós conversamos com você há tanto tempo, quando você se filiou ao PSL, eu falei, Datena, vou continuar tendo admiração por você, infelizmente, se o teu projeto desse partido for presidente, eu não posso acompanhar, não é porque eu não te respeite, eu tenho certeza que você, um dia, se chegar a presidente da República, será um grande presidente, como tenho certeza, se você chegar a governador, será um grande governador. Afinal de contas, você conhece como ninguém o país, o estado, não é? Mas nem você me levaria a sério, porque você sabe que eu estava conversando com o Alckmin, estava conversando com o Rodrigo Pacheco, não é? Agora, o cargo de senador, ele é tão importante quanto o de governador, tão importante quanto o de presidente da República, e você no Senado Federal daria um show. Eu daria um show porque você vai continuar falando através do meio de comunicação, seja dando entrevistas, seja fazendo entrevistas, porque o Senado, ele permite que você continue trabalhando. E dessa maneira eu tenho me posicionado e felizmente tenho sido respeitado por todos. Mais um pouquinho eu aceito o convite no ar aqui. Bom, como é que o senhor avalia a reforma eleitoral? Eu já ficha aí virtualmente. Daqui a pouco eu assino a ficha aqui. Mas eu agradeço os elogios e são recíprocos. Mas, presidente, como é que o senhor avalia as reformas eleitorais, mudança da regra do jogo pertinho de começar o jogo? Na verdade, não mudaram, né? Queriam mudar. As reformas... Uma boa reforma, onde a proibição da coligação nas eleições proporcionais foi aprovada lá, e agora queriam restabelecer a coligação. E seria muito ruim. Felizmente, não foi aprovado esse restabelecimento. Nós vamos ter uma redução do número de partidos, porque, Datena, as legendas muito pequenas, que não tinham nenhuma representatividade, ou aquelas legendas de aluguel, o que elas faziam? Elas davam seu tempo de televisão para o candidato majoritário, prefeito, governador, presidente da República, e exigiam que na chapa de deputado ou de vereador colocasse só um nome. Pô, tinha um partido que tinha que trabalhar por 30. Essa legenda que apoiou o majoritário trabalhava por um só, elegesse um. É a famosa legenda de aluguel. Ela ia chegar no Congresso com 27 deputados federais, nas assembleias com 15, 20 estaduais, e formava um círculo vicioso, onde elas não era crime, não, é permitido, mas elas negociavam o apoio para o governador
exigindo a coligação na proporcional. Agora, se elas não tiverem candidato majoritário, elas têm que ter chapa própria, elas não vão eleger ninguém. Isso vai fazer com que o sistema partidário fique mais saudável, vai ter menos partidos. Essa federação que aprovaram anteontem, ela não vai dar em nada, porque eu mesmo já fui convidado para reuniões com pequenos partidos querendo fazer federação com o PSD. Não posso fazer, meu partido não vai deixar, porque na hora que eu faço em São Paulo uma federação com um partido, eu vou comparecer com 70 candidatos na federação, que eu poderia eleger 10 sozinho, eu vou ter que sustentar um partido pequeno que vai eleger 2 e vai me tirar 2 vagas. Então eu vou tirar 2 vagas de companheiro meu para um partido pequeno que não traz televisão, só vai trazer problema. Vou ser obrigado a caminhar com ele em todos os municípios. Então, de uma maneira muito respeitosa, esse partido que me procurou ontem, eu falei, olha, nós já temos uma decisão no PSD, nós não vamos fazer federação com ninguém. Então, a legislação, ela ficou mais saudável. Eu espero que ao longo dos próximos anos a gente tenha uma redução do número de partidos, para que cada partido tenha uma cara da Atena. Nós não temos ideologia para mais de 30 partidos. O mundo não tem ideologia para mais de 30 partidos. Nós precisamos ter no Brasil 7, 8 no máximo, partido de esquerda, radical de esquerda, de direita, radical de direita, centro-esquerda, centro-direita, centro. É assim no mundo inteiro e dá certo. No Brasil não tem dado certo, é essa salada aí no Congresso, que a gente não sabe quem é quem, porque tem muito partido. Olha, o senhor aposta numa terceira via e tanto é desnecessário perguntar se o senhor acha que alguém além do Lula e o Bolsonaro possa chegar à presidência. O senhor aposta no Pacheco e acredita que o Pacheco possa chegar à presidência da República. O Ciro é o que está despontando mais como terceira via, mas o senhor acredita no Pacheco e acredita numa terceira via. Por que o senhor acha que com tanta diferença do Lula, principalmente o Lula e o Bolsonaro, em relação aos candidatos de terceira via, ainda há a possibilidade de alguém se intrometer entre os dois e pelo menos acho que aí seria tirar o Bolsonaro com mais facilidade do que o Lula e vencer o Lula no segundo turno. Por que o senhor acredita nisso? Datena, eu estou há quase 40 anos na vida pública e há 30 anos, de 2 em 2 anos, eu participo de eleições. E é sempre assim. Na largada inicial, com um ano de antecedência, aqueles candidatos que já foram candidatos, eles têm o famoso recall. Então eles saem com um percentual maior. É natural que o Lula tenha aí 40%, 44%, no Datafolha já caiu 4%. É natural que o Bolsonaro tenha seus 20%, 25%. Não vamos esquecer que ele foi eleito com mais de 60% há 4 anos atrás, está com 25%. É natural que o Ciro tenha seus 8%. Já foi candidato a presidente da República 3 vezes. Quem não foi candidato ainda, só cresce a partir de maio, junho, quando o cidadão começa a se preocupar com a votação. Então, você tem que prestar atenção nas análises qualitativas. E hoje, a famosa pesquisa qualitativa, hoje, o que as pessoas mostram? Primeiro, elas não estão felizes com esse governo. Eu também não estou. Segundo, elas querem uma renovação com qualidade, não querem um moleque sem experiência e muito menos um marmanjo sem experiência. Elas querem alguém que seja da política. A boa política vai voltar a ser valorizada, não é? A política de quem, o perfil de uma pessoa que tem um mínimo de experiência, não é? Que tenha talento para somar, para compor uma boa equipe, não é? Essa é a razão de eu apostar na terceira via. Tenho o maior respeito pelo Ciro Gomes, me considero amigo dele, mas eu, sinceramente, eu acho que ele, nesse momento, não expressa a renovação, e o eleitor tradicional dele é um eleitor mais de centro-esquerda e de esquerda. E o Lula, esse espaço, está ocupando, não é? Então, talvez tenha mais espaço para um perfil do Rodrigo Pacheco do que um perfil do Ciro e dos outros candidatos. Mas tenho respeito pelo Ciro, desejo boa sorte a ele, mas acredito efetivamente que quem tem a cara de renovação é o Rodrigo Pacheco. Ele tem ido muito bem, ele é chefe de poder, ele tem enfrentado o governo Bolsonaro naquilo que são erros do governo no Congresso. Não é fácil você enfrentar um governo que joga pesado, e tem, eu acho que, já nesse momento, ganhar credibilidade com o formador de opinião, que é o que interessa nesse momento.
Essa é uma pergunta agora para o analista político que eu confio muito. O senhor é um dos maiores articulistas políticos que a gente conhece, pelo tempo que tem na política e pelas vitórias que já teve, pelos cargos que exerceu, quase todos os cargos possíveis e imagináveis, né? O PSDB está fazendo a sua convenção. A pergunta é para o analista político, não é para presidente de partido. Se o senhor não quiser responder, eu vou dar até não vou meter com o PSDB. Mas o PSDB tem 2 candidatos. Eu entrevistei um deles ontem, que é o Eduardo Leite, um rapaz jovem, de ideias brilhantes até, e que tem um futuro político, um futuro já presente, porque ele é governador do Rio Grande do Sul, um dos grandes estados da União, e está indo muito bem, segundo as informações, muito bem avaliado, né? Do outro lado tem o João Dória, que tem o apoio do Fernando Henrique, tem o apoio da presidente da ala das mulheres do seu partido. Mas ontem o Eduardo Leite recebeu um apoio de um peso pesado, que é o Tasso Gereissati, que é um nome respeitado da nossa política, que abriu mão da sua candidatura por achar que o Eduardo Leite tenha mais condições que se encaixe nesse perfil parecido com o do Pacheco, de não criar muita confusão, de não ter muita briga. Depois de tanta briga, de tanto radicalismo e ódio, as pessoas parecem que estão querendo um pouco de paz, né? Se o senhor tivesse que apostar no Dória ou no Eduardo Leite, o senhor apostaria em quem? Primeiro, o da Pena não é convenção, serão as prévias do PSDB. Prévia para quem vai ser o candidato, né? Exato. Eu tenho visto nos últimos dias crescer muito o nome do Eduardo Leite. Primeiro eu vou falar pelo candidato que eu torço. Eu torço que o Eduardo Leite vença, porque eu acho que uma composição do Eduardo com o Rodrigo Pacheco é uma composição bem possível. Estou dizendo pela primeira vez aqui para vocês, se o Eduardo ganhar, eu defendo uma composição do Eduardo com o Rodrigo Pacheco. Eu acho que os 2 partidos têm todas as condições de se entenderem para ver se pode, quem sabe, um ser presidente, outro ser vice, ou encontrar um caminho comum. Com o João Dória, esse caminho de composição é muito difícil, porque o histórico do João Dória é um histórico muito exclusivista, muito personalista, não é? E ficaria muito difícil. Eu entendo que nós vamos esperar. O Rodrigo Pacheco já é o nosso candidato, todos sabem, né? Não escondemos de ninguém, mas a vitória do Eduardo Leite poderá sim ensejar um grande projeto com muita força, somando os 2 partidos. Acho que se for o João Dória é muito difícil. Quem vai ganhar? Pelo que eu percebo, eu tenho muitos amigos do PSDB, uns falam que é o Dória, outros falam que é o Eduardo Leite, então deve estar muito empatado, porque se existe discordância, não existe uma unanimidade, vai ganhar fulano ou beltrano. Eu acho que é uma prévia bastante disputada e deve realmente, só nos últimos dias, ser definido o vitorioso. Faltou alguma coisa, presidente? Não, sempre é uma alegria poder aprender com você. Você consegue, como poucos comunicadores, identificar o problema do dia, o problema da semana, do mês, e realmente, eu estava acompanhando o seu programa antes de eu entrar no ar aqui, o nosso problema hoje são os preços da gasolina, da carne, das roupas. O supermercado hoje está proibitivo. Eu tenho diversos depoimentos de pessoas que não estão comprando mais carne, estão comprando ovo, ou pararam de comprar 2 dúzias de ovos, estão comprando 1 dúzia. São depoimentos muito tristes, e, em geral, de pessoas que têm emprego, hein? Não estou falando nem daqueles desempregados. São 60 milhões de pessoas que estão no entorno dos 15 milhões de desempregados. Então, você acertou. Hoje é esse problema que aflige. Eu me considero uma pessoa bem relacionada. Você citou aí generosamente, eu na vida pública, na maior cidade do país, eu fui tudo, fui vereador, fui secretário municipal, fui vice-prefeito, fui prefeito 2 vezes, e eu tenho relações de amizade com todos, na periferia, com o médico, com o professor, com o empresário, e é uma unanimidade da pena. Existe hoje uma preocupação muito grande com a inflação. Os preços estão subindo, estão fora de controle. O governo precisa fazer algo. O presidente Bolsonaro precisa dar uma voz de comando, sem encontrar recursos, sem aumentar a carga tributária. Porque se ele aumentar a carga tributária,
vai piorar mais ainda. Ninguém aguenta pagar mais imposto. Até aquele mais humilde paga imposto quando ele toma Coca-Cola, quando ele toma o café, porque lá no preço que ele está pagando tem imposto. Chega, não dá mais, Datena. E o governo está inerte, o governo está de braços cruzados. Bom, presidente Gilberto Kassab, foi um prazer conversar com o senhor. É sempre muito importante ouvi-lo pela sua experiência, pela sua capacidade e inteligência para analisar o cenário político e econômico do Brasil. Ótimo dia ao senhor. Obrigado, viu? Uma alegria muito grande. Boa sorte. Abraço grande, presidente.